E aqui aparece o conceito de erro tipo 1 e erro tipo 2 no teste hipótese. Tá. O erro tipo 1 é aquele que vai ocorrer quando rejeitamos a hipótese nula, fazendo as contas todas certinhas, aplicando os conceitos estatísticos corretamente, e rejeitamos a hipótese nula, mas na verdade ela é verdadeira. Na verdade ela corresponde ao comportamento real daquele parâmetro. Não sabemos. Na verdade, vamos considerar que nunca teremos a capacidade de ter a certeza total do nosso julgamento. Então temos que aceitar que corremos o risco de cometer um erro. Erro tipo 1. Ele ocorre se a hipótese nula é rejeitada, quando na realidade ela é verdadeira. O erro tipo 2 é quando a hipótese nula não é rejeitada e na realidade ela é falsa. Tá? Então essa tabela 7.2 ela é muito importante na estatística, no teste de hipótese. Ela mostra lá no topo das duas colunas à direita o que é a realidade da hipótese nula. A hipótese nula pode ser verdadeira e pode ser falsa. Então essa realidade que aparece em azul é confrontada com a nossa decisão decorrente do teste de hipótese. A decisão está aqui em cor verde. Observe que temos 4 quadrantes. 2 quadrantes, decisão correta. Outros 2 quadrantes, erros. Primeira decisão correta. Quando a hipótese nula é verdadeira e não rejeitamos essa hipótese nula. Está aqui uma decisão correta. Tá? A outra decisão correta. A hipótese nula é falsa. E nós rejeitamos a hipótese nula. É outra decisão correta decorrente das hipóteses. Os 2 erros. A hipótese nula é verdadeira e estamos rejeitando a hipótese nula. Não é um erro decorrente de desleixo, desatenção, desconhecimento estatística. É um erro decorrente do acaso. Por acaso, retiramos uma amostra que nos deu um valor amostral que nos conduziu à rejeição da hipótese nula. E, na verdade, a hipótese nula é verdadeira. O outro tipo de erro, a hipótese nula é falsa. Mas, em função do comportamento amostral, não estamos rejeitando essa hipótese nula. Esse erro é denominado de erro tipo 2. Tá? Esse teste de hipóteses, ele, na literatura, ele é comparado, por analogia, com ao caso do julgamento de um réu. Um júri vai julgar um réu. Vamos supor um caso que não é tão raro, aquele em que nunca vamos ter condições exatas de que o réu realmente é culpado ou realmente inocente. Mas, no final das contas, o júri vai ter que dizer que ele é inocente ou não é inocente. Nesse caso, também o julgamento do réu pode nos levar a um erro ou a um acerto. É a tabela 7.3 que nos apresenta isso aqui. O acusado ou o réu, a verdade sobre ele. Essa verdade considere, nunca vamos saber exatamente. Mas se o réu for inocente e o júri decide que ele não é culpado, o júri vai estar acertando. Vamos estar tendo justiça. Se o acusado é culpado e a decisão é de não culpar o acusado, estaremos cometendo um erro, que aqui, por analogia, vai ser tratado como erro tipo 2. Então, o erro tipo 2 vai ser a não culpar um réu que, na verdade, é culpado. E o erro tipo 1, o réu ou o acusado é inocente e o júri o está culpando. Então, no julgamento de um réu, o erro tipo 1 seria culpar, condenar um inocente. Tá? De forma similar,
ao que a gente está vendo no teste de hipóteses, considere hipótese nula, igualdade, acusado igual a inocente. Então, dependendo das testemunhas, do que foi coletado como amostras, podemos condenar ou não esse réu, tá? Mas, a princípio, o julgamento começa com a sentença. O réu é não culpado. Ok? Bom, esses dois erros, então nós sempre vamos correr o risco de cometer um desses dois erros. Observe que o erro tipo 1, ele só vai ocorrer se nós rejeitarmos a hipótese nula. Mas dependendo do comportamento da amostra, temos que rejeitar essa hipótese nula. E o erro tipo 2 só vai ocorrer se não rejeitarmos a hipótese nula. Mas dependendo do comportamento amostral, nós temos que muitas vezes não rejeitar aquela hipótese nula. Tá? O que os autores aqui apresentam logo abaixo é um conceito chamado de significância, que é representado pela letra alfa. Tá? De forma preliminar, o que vai ser a significância? A significância vai ser: estabelecemos previamente no nosso teste de hipótese, por exemplo, perante esses 4 quadrantes, estabelecemos previamente o seguinte: sabemos que o risco de cometermos o erro tipo 1 sempre vai existir. O risco de cometermos o erro tipo 2 sempre vai existir. Vamos estabelecer a princípio que desejamos que o risco de cometermos o erro tipo 1 pode ser delimitado, pode ter um valor máximo. Esse valor máximo, vamos dizer que a gente considere como bastante comum, e vai ser bastante comum no nosso livro-texto, um erro máximo de 5%. 5% seria o nosso risco máximo de cometer o erro tipo 1. Ou seja, retirei uma amostra aleatória, vou fazer o meu julgamento. Se eu rejeitar a hipótese nula, a minha chance de estar errada é de no máximo 5%. Eu posso pré-estabelecer esse valor máximo de risco de cometer o erro tipo 1. Esse valor máximo, ele vai ser apresentado aqui sob a denominação de significância ou alfa. Tá? Esse valor de alfa, nós já vimos ele de forma rápida em itens anteriores. O que eu posso lembrar aqui no momento? É que construímos em aulas anteriores intervalos de confiança. Estabelecemos que queríamos construir um intervalo com 90% de confiança, com 95% de confiança e assim por diante. O alfa, ou significância, é o complemento da confiança. Então, se nós desejamos que o nosso risco de cometer o erro tipo 1 seja de no máximo 5%, basta que nós estabeleçamos. Vamos realizar o teste de hipótese e o nosso alfa vai ser de 5%. A nossa significância vai ser de 5%. Se estivéssemos construindo um intervalo de confiança, esse alfa de 5% corresponderia ao nível de confiança de 95%. Tá? Então, fazendo aqui rapidamente um esboço, deixa eu fazer um desenho. Deixa eu fazer aqui meu quadro. A área abaixo da curva, vamos pensar primeiro na curva de distribuição normal padronizada. Uma curva de distribuição normal padronizada. A área abaixo de uma curva é probabilidade. A probabilidade total é 100% ou 1. Quando estabelecemos, por exemplo, o alfa vai ser uma área extrema, ou a extrema esquerda, ou a extrema direita, ou em ambos os extremos. Então, vamos dizer que eu estabeleça um determinado teste de hipóteses que o alfa vai ser de 5%. Esse alfa
vai ser uma área, por exemplo, em determinado teste de hipótese, a área extrema esquerda. E o nível de confiança é o complemento, 95%. Podemos ter isso, como podemos ter o alfa localizado à extrema direita. E o nível de confiança é o complemento. Como também podemos ter testes onde o alfa ele vai estar dividido da seguinte forma: metade à esquerda, metade à direita. Então, metade do alfa à esquerda, 2,5%, metade do alfa à direita, 2,5%. E o nível de confiança, essa área central. Tá? Então, embora os autores não tenham feito esse comentário, talvez ele não seja necessário no momento, eu aproveito para apresentar esse complemento. O nível de significância estabelecemos previamente. E é bastante comum estabelecermos um nível de significância de 5%, é o mais comum nos livros de teste de hipótese, de estatística, mas podemos estabelecer previamente o nível de significância de 1%, ou de 10%. Tá? O que nos leva a optar por um nível de significância menor é um desejo de levar ao valor mínimo o risco de cometermos o erro tipo 1. Os testes de hipóteses, os livros de teste de hipóteses se concentram, a princípio, no estabelecimento prévio desse risco máximo de cometer o erro tipo 1, o alfa. Mas os autores aqui comentam, no quadro aqui o Entenda, o quadro à direita, que existe também uma letra do alfabeto grego que vai estabelecer, ou que vai corresponder, vai representar o risco de cometermos o erro tipo 2. O risco de cometermos o erro tipo 2 é representado pela letra beta. Tá? Então, alfa, risco do erro tipo 1. Beta, risco de cometermos o erro tipo 2. Ok? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui como complemento mais, antes desse assunto de valor P, isso, antes de chegar ao valor P. Mostrar aqui mais um outro caso. Erro tipo 1, erro tipo 2. Eu vou colocar aqui um outro exemplo, uma outra situação, que aparece, deixa eu ver onde é que aparece aqui a contaminação do frango, página 328, 328, exatamente isso aqui, identificando os erros tipo 1 e tipo 2. Então, vou explorar um pouquinho mais esse exemplo número 2. Tá? Então, sempre estamos propensos a acertar ou a errar no teste de hipótese. Ok? Vamos, então, ver o exemplo número 2. O limite aceito por esse Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a contaminação por salmonela no frango é de 20%. O inspetor de qualidade, valor unitário 0,2, né? O inspetor de qualidade de carnes informa que o frango produzido por uma empresa excede os limites estabelecidos por esse departamento. Então, o inspetor está informando que o frango produzido por uma empresa excede o limite de 20%. Então, aqui temos uma afirmação desse inspetor.
Você realiza um teste hipótese para determinar se a afirmação do inspetor de qualidade de carnes é verdadeira. Quando ocorrerá um erro tipo 1, quando ocorrerá um tipo 2. Erro tipo 2, tá? Erro tipo 1 só vai ocorrer se eu rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira. A hipótese nula é a de igualdade. Igualdade em termos de contaminação por salmonela no frango ser igual a 20%. Então, o erro tipo 1, ele vai ocorrer quando o nível de contaminação for igual a 20% e eu julgar, a partir da análise da amostra, de que o nível de contaminação não é de 20%. Esse é o erro tipo 1. O erro tipo 2 ocorre quando o nível de contaminação não é 20%, a hipótese nula está sendo, vamos dizer, ela é falsa e eu não estou rejeitando essa hipótese nula. Então, ocorre o erro tipo 2 quando o nível de contaminação é diferente de 20%, mas eu julgo que não seja diferente de 20%. Deixa eu ilustrar um pouco melhor. Mostrando agora aqueles 4 quadrantes para essa situação. A hipótese nula voltando antes ao nosso caso aqui. O problema de contaminação por salmonela no frango deve ser o seguinte: se essa contaminação for menor do que 20, não tem problema. O problema é quando é maior do que 20, quando a contaminação é grande. Então eu vou jogar a seguinte situação: a hipótese nula, a proporção de contaminação é igual a 20, colocar em valores unitários, mas pode ser menor. Então eu vou tirar esse sinal de igual e vou colocar o sinal de menor ou igual. O problema está se a hipótese alternativa for verdadeira. Aqui é que é o problema. O teste hipótese começa considerando a priori como verdadeira essa hipótese aqui. É a hipótese nula. Não tem problema, tá? Ok. Então eu vou considerar o seguinte: aqueles 4 quadrantes. Eu tenho uma decisão que pode ser não rejeitar H0 ou rejeitar H0. E tenho o seguinte: eu tenho o que é a realidade? O que é a realidade? Nunca teremos certeza da realidade. A realidade, a hipótese nula é verdadeira. A realidade também pode ser a hipótese nula, é falsa. A hipótese nula é falsa. Tá? O que é hipótese nula? P menor ou igual a 0,2. O problema de contaminação não existe. Tá? A hipótese nula é verdadeira. Vamos supor. Essa é a realidade. E não rejeitamos a hipótese nula. O que é que estamos dizendo? Que aquele frango está com nível de contaminação satisfatório. E quando realmente satisfatório. Temos aqui um acerto. Vamos supor a outra realidade. A hipótese nula é falsa. O nível de contaminação é maior do que 20%. Tá? E não estamos rejeitando a hipótese nula. Aqui cometemos um erro. Ou caímos num erro. O erro tipo 2. Qual o problema desse erro tipo 2? O nível de contaminação está alto.
maior do que 20%. E não estamos condenando aquele produto, aquela remessa de frango. Tá? Seria tipo 1, não? Ah? Eu não entendi. Eu tava pensando aqui que seria tipo 1, não entendi por que é tipo 2, me confundi. O que é o erro tipo 1? Rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Olha a decisão aqui, coluna esquerda. Rejeitar a hipótese nula, está aqui. Quando ela é verdadeira. Então, onde é que está o erro tipo 1? Vê se está ok. Tá? Então, o erro tipo 1 sempre vai estar nesse quadrante, em que a realidade é hipótese nula verdadeira, mas eu estou rejeitando a hipótese nula. Ah, ok. Okay? O erro tipo 2, qual é o problema? Neste caso, o problema é queremos um nível de contaminação baixo. O limite deve ser 20%, 0,2. E a realidade, se a realidade for, a hipótese nula é falsa, o nível de contaminação é alto. Não estamos rejeitando a hipótese nula. Então, estamos julgando que o nível de contaminação está satisfatório quando não está. Esse erro tipo 2, ele aparece em livros de qualidade, em livros de estatística da qualidade. Esse erro tipo 2, ele aparece muitas vezes com a denominação de risco do consumidor. Tá? Ou seja, está se aprovando um produto que não está satisfatório, não está adequado. E o erro tipo 1, por sua vez, o nível de contaminação não é maior do que 20%, na verdade é menor ou igual a 20%, ou seja, a hipótese nula e verdadeira, e estamos rejeitando a hipótese nula. O erro tipo 1 é aquele, então, estamos condenando aquele lote de frangos quando o nível de contaminação dele é satisfatório. Aqui temos muitas vezes a expressão risco do fabricante. Do produtor ou fabricante, tá? Produtor ou fabricante. Então, risco do produtor e risco do consumidor. Ok? Então, essas expressões aparecem muitas vezes na literatura de estatística da qualidade. E o que os estatísticos dizem? Que se você aumentar o risco de cometer o erro tipo 1, você diminui o risco de cometer o erro tipo 2, e vice-versa. A única forma de diminuirmos simultaneamente os dois riscos é aumentando o tamanho amostral. Então, se tivermos condições de tempo e financeiras de trabalhar com tamanho amostral maior, ao aumentar o tamanho amostral, diminui simultaneamente os dois riscos de cometermos tanto o erro tipo 1 quanto o erro tipo 2. Mas se houver uma delimitação, ou seja, não dá para aumentar o tamanho amostral ad infinito. Se houver uma delimitação, ou seja, o tamanho amostral não pode ultrapassar determinado valor. Ao estabelecermos esse tamanho amostral, no final das contas, temos que avaliar em determinado julgamento como esse, qual o risco mais importante? Qual o risco que devemos ter mais atenção? Tá? Ok? Em termos éticos, o risco mais importante aqui, o mais grave, é o risco do consumidor. O erro tipo 2 é um erro mais grave. Aprovarmos um frango com nível de contaminação excessivo. Ok? Muitas vezes podemos realizar esse teste de hipótese estabelecendo previamente: olha, queremos trabalhar com o alfa, um risco de cometer o erro tipo 1 de no máximo 5%. E podemos verificar qual o tamanho amostral mínimo nos faz com que o erro tipo 2 seja satisfatoriamente baixo. Ok? Então é possível também. Estabelecemos previamente
o valor do risco do erro tipo 1, que eu vou colocar aqui agora uma letra de cor azul. Esse risco do produtor, ele corresponde ao nosso alfa. E o risco do consumidor corresponde ao beta. Então, se nós estabelecermos previamente que vamos fazer uma avaliação dessa produção de frango com relação à contaminação, e se estabelecemos previamente que vamos trabalhar com alfa de 5%, isso significa que se rejeitarmos a hipótese nula, se rejeitarmos aquele lote de frango, queremos que o risco de estarmos errando seja de no máximo 5%. É assim que trabalhamos ao estabelecermos o tal do alfa ou significância. Tá? Os autores vão estar dizendo que o valor do risco beta é de difícil cálculo. Realmente é de difícil cálculo. Eu mostrei para vocês, aqui no ambiente do Teams, um conjunto de vídeos sobre diversos conceitos associados a teste hipótese. Eu vou ver se eu separo algum vídeo, se não tiver, que fale sobre o cálculo desse risco beta. Tá? Mas, pelo menos a princípio, considerem, eu posso diminuir esse risco beta, mesmo que eu estabeleça a priori um risco alfa máximo desejado de 5%. Para que eu diminua o valor do risco beta, quando eu amarro o valor do risco alfa, eu tenho que aumentar o tamanho amostral. Aumentar o tamanho amostral faz com que o valor do risco beta diminua. Ok? Vou colocar agora um outro quadrante só para reforçar essa denominação de risco alfa e risco beta. Vou limpar então esse quadro. E vou colocar agora o seguinte, de novo, esses quadrantes. A decisão aqui à esquerda, de novo, é não rejeitar. H0 ou rejeitar H0. E com relação à realidade. Primeira, a hipótese nula é verdadeira. Segunda, a hipótese nula é falsa. Já sabemos que temos dois quadrantes de acerto e dois quadrantes de erro. Hipótese nula é verdadeira, estamos rejeitando. Aqui temos o nosso erro, tipo 1. O risco de cometermos esse erro tipo 1, ele é conhecido como risco alfa, ou simplesmente alfa. O outro erro que podemos cometer é o erro tipo 2. A hipótese nula é falsa e não estamos rejeitando. Erro tipo 2. O risco de cometermos esse erro é conhecido como beta, ou risco beta. Ok? Mas se temos uma determinada probabilidade de cometer o erro tipo 1, sendo a hipótese nula verdadeira, é porque o complemento corresponde a uma outra probabilidade. Se a hipótese nula for verdadeira, por exemplo, e eu rejeito a hipótese nula, eu tenho ali um determinado risco que eu posso pré-estabelecer. Eu quero que seja no máximo 5%. E o complemento de 5% é 95%. Esse complemento está associado ao acerto.
Que acerto é esse? A hipótese nula é verdadeira e eu não estou rejeitando. Eu posso dizer que a chance de eu estar acertando, quando a hipótese nula é verdadeira, eu não rejeitar, essa probabilidade de estar acertando é o complemento do alfa. Esse complemento do alfa é conhecido como confiança. É o nível de confiança com o qual trabalhamos. O confiança é 1 menos o alfa. Então, se trabalhamos com alfa de 5%, é porque estamos trabalhando com o nível de confiança de 95%. Isso significa que se a hipótese nula for verdadeira, o nosso risco de cometer o erro tipo 1, vamos estabelecer 5%. Qual será a chance de acertarmos? 95%. Tá? Se a hipótese nula for falsa, se essa for a realidade, a chance de errarmos vai ser igual ao valor do beta. Então, qual é a chance de acertarmos? É o complemento. E o complemento vai aparecer com a denominação de poder. Poder do teste hipótese. O que é o poder do teste hipótese? É a capacidade que esse teste hipótese nos leva ou nos faz rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Um teste potente, então, nos facilita nesse julgamento. Olha, vamos rejeitar a hipótese nula, quando na realidade era falsa. Tá? Então, o poder do teste hipótese é uma medida de probabilidade de rejeitarmos a hipótese nula quando ela é falsa. O poder é o complemento do beta. Então, o poder vai ser 1 menos o beta. Tá? Então, se por exemplo, o alfa, estabelecermos previamente que o alfa é igual a 0,05, é porque o complemento, o nível de confiança, é a 0,95. Então, ao estabelecermos o alfa, estamos estabelecendo o nível de confiança do nosso teste hipótese. Então, o teste confiante é aquele que nos dá uma chance maior de não rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. E o que é um teste potente? Um teste potente é aquele teste que nos dá uma chance satisfatória de rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Se, por exemplo, vou lançar aqui então um valor hipotético. Se, por exemplo, um determinado teste de hipóteses tem o alfa igual a 0,05 e tem o beta que nós teríamos calculado de alguma outra forma, o beta sendo de 0,08, supostamente, tá? Isso vai significar que o poder desse teste é de 92%.